A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Paulo Lisboa e este é o primeiro vídeo da série Nazireu de Deus, uma série onde nós vamos estar estudando a vida de um personagem bíblico chamado Sansão, um homem que foi chamado para ser libertador em Israel, mas que as armadilhas da vida fizeram com que ele caísse nas mãos dos seus inimigos e teve um final trágico. Nós vamos aprender muito com a vida desse homem. Talvez você já tenha ouvido falar dele, talvez até mesmo tenha lido a sua história, mas eu tenho certeza que Deus vai falar de uma maneira diferente ao seu coração nessa série de vídeo. Então, gostaria que você ficasse comigo. Abra sua Bíblia, Juízes, capítulo de número 13. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que ele não beba vinho nem bebida forte, e nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre da sua mãe. Meus queridos, em uma época em que o povo de Israel estava oprimido pelo seu inimigo, porque eles haviam transgredido os mandamentos de Deus, haviam transgredido a lei de Deus, eles ficam cativos ali por 40 anos na mão dos filisteus. Mas é chegado um momento em que Deus quer libertar o seu povo. Eles já pagaram pelas suas culpas, eles já passaram aqueles 40 anos na mão do inimigo e o Senhor quer levantar um libertador para que liberte o povo da mão dos filisteus, que eram os seus inimigos, os povos vizinhos que eram inimigos deles. E o Senhor encontra uma mulher estéril ali na província de Israel. O seu pai, Manoá, um homem da tribo de Dan, e eles estavam sem filhos porque a sua mulher era estéril, mas um anjo aparece para ela dizendo que ela vai conceber. Mas ela não vai conceber um filho comum, ela vai conceber um filho que será nazireu de Deus, ou seja, ele vai ser consagrado para Deus. Para nós entendermos a história de Sansão, nós precisamos entender o que é um nazireu. Nazireu é uma pessoa que fazia um voto a Deus. Tanto a pessoa poderia fazer um voto por 3 anos, por 4 anos, determinar uma época para findar, ou ele poderia dedicar a sua vida a Deus como nazireu, e até mesmo no caso de Sansão, ser nascido do ventre da mãe, já com esse propósito de ser um nazireu. O nazireu era uma pessoa que vivia diferente das outras. Ele não podia cortar o seu cabelo, ele não podia tomar vinho ou outro tipo de bebida, ele não podia passar perto de pessoas mortas, de defuntos, nem perto de parreira de uva ele podia passar. Eram condições para se ser um nazireu. O nazireu era levantado para que as pessoas olhassem e lembrassem que Deus ainda estava olhando para o povo e estava ali no meio deles. O nazireu era um exemplo que Deus dava para o povo. E Deus faz uma promessa então para esta mulher que ela vai conceber e vai ter um filho. E que este filho será um nazireu de Deus. E de fato a palavra do Senhor se cumpre e nasce Sansão, um garoto que tem nas suas mãos uma grande responsabilidade: livrar Israel da mão do inimigo. Mas para isso o Espírito do Senhor era com ele, dando a ele uma força sobre-humana,
uma capacidade sobre-humana de lidar com as questões, com as pessoas, com as dificuldades, com os inimigos. E nasce aquele menino, é criado, é educado como um nazireu. Ao se tornar adulto, ele começa a exercer o ministério que ele foi chamado para exercer contra os filisteus. Mas este homem, ele começa a se desviar do propósito que Deus tinha para ele. Deus tinha um propósito grandioso na vida de Sansão. Agora ele já é adulto, é um homem formado, e ele começa a tomar caminhos contrários àquilo que Deus havia planejado para ele. Sansão começa a andar por caminhos tortuosos, ele olha uma mulher dos filisteus e se enamora dela. Mas havia em Israel uma lei que os israelitas deveriam casar com outros israelitas. Eles não podiam casar com outros povos, porque eles não queriam fazer misturas de povos. Queriam manter a sua raça pura. Era isso que Deus queria, que os judeus não se casassem com outros povos. Mas ele se enamora daquela mulher e os seus pais o aconselham: meu filho, existem em Israel tantas moças bonitas, na nossa tribo tantas jovens, e você vai olhar justo para uma estrangeira? Mas Sansão, irredutível, diz: não, eu quero é aquela. E para isso ele começa a cometer já alguns delitos, coisas pequenas. Para ir na casa dessa moça, ele tinha que passar perto de parreirais de uva. Em momentos, a palavra diz que ele passou pelos parreirais, o que para um nazireu era proibido. Para uma pessoa comum era algo que não tinha nada a ver, passar ali naqueles parreirais. Mas para ele tinha, porque ele tinha um propósito, um voto com Deus. E ele começa a passar perto daqueles parreirais para ir na casa daquela mulher, e ele coage os seus pais a pedir aquela mulher em casamento, como era o costume da época, e isto é feito. E numa das vezes, nessas idas e volta, ele está andando, e um leão lhe sai ao encontro. Mas como ele tinha o Espírito do Senhor que os tornava forte, que dava a ele uma força sobre-humana, ele então agarra aquele leão e com as próprias mãos ele mata aquele leão. E aqui nós começamos já a aprender algo a respeito da palavra. Querido, o leão, se você assiste o National Geographic ou outro programa que se trata de animais, você vai ver que o leão, ele observa a sua presa. Ele não chega atacando. Não, ele espera a sua presa ficar vulnerável. Ele espera a sua presa ficar em um estágio despercebido. Quando se trata de bando, ele escolhe aquele que está mais fraco para poder atacar. E aquele leão estava observando Sansão e vai para cima dele. Mas o Espírito do Senhor dá força, ele vence, mata aquele leão e segue seu caminho. Muito tempo depois, Sansão vai voltando para a sua casa e passa aí aquele leão, agora já uma carcaça. As abelhas haviam feito mel na carcaça daquele leão, no seu crânio. E Sansão se aproxima para comer daquele mel. E novamente ele peca contra Deus. Porque ele não podia tocar em cadáver. Essa era uma das condições de ser nazireu. Ele não poderia tocar num cadáver. Então ele não somente toca no cadáver daquele leão, mas dali ele toma mel para si para comer. E ainda leva para seu pai, para sua mãe, escondendo deles a origem daquele mel. E assim começa a declinar a vida daquele homem. Ele começa com pequenos delitos, e isso vai levar a uma consequência muito grande.
quando ele chega a tomar aquela mulher por esposa, contrariando os seus pais, contrariando a lei de Deus, ele a toma por esposa. Mas em um determinado momento, como ele estava fora da direção de Deus, algo surpreendente acontece. Quando ele volta para sua terra em um passeio, o pai daquela jovem dá ela em casamento a um outro homem. E Sansão não o sabia. Mas quando, passado o tempo, ele volta, então ele vê que a sua mulher já havia sido dada para outro homem. E ele fica muito indignado. E ele fica muito bravo com aquela situação. E com o que os seus inimigos, os filisteus, estavam fazendo. E ele planeja uma vingança. Agora ele quer se vingar porque a mulher que ele amava, que ele se enamorou dela, havia sido dada para outro homem. E agora ele está indignado, ele está irado. Mas aqui eu vou encerrando este primeiro vídeo. E no segundo vídeo nós continuaremos essa história. E nós vamos ver como foi a reação de Sansão ao ver que a sua mulher havia sido dada para outro homem. No vídeo de número 2, trataremos desse assunto. Até lá. Deus te abençoe, querido.